Aleluia. Já quero fazer um pedido. A banda fica comigo hoje, amém? Se os músicos puderem ficar, por favor. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Você está sentado hoje do lado de um crente raiz. Não, vou repetir. Você está sentado hoje do lado de um crente raiz. De um crente, que tem raiz, que tem fundamento, que não arrega não. É crente de verdade, amém? Quantos são felizes de estar aqui essa noite? Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Para você que não me conhece, meu nome é Elisa Nascimento. Sou mineira de Belo Horizonte. Estou aqui com vocês esses dias no Seminário Teológico Carisma. Sou uma das professoras do Carisma. Nós estamos aqui durante esses dias aprendendo mais do Senhor. Quero desde já deixar o convite para você. Elisa, o que é o Carisma? O Carisma é o Seminário Teológico da Igreja Batista Lagoinha. Nós queremos treinar você. Nós acreditamos no chamado de Deus que é sobre a sua vida. Nós acreditamos na vocação de Deus que é sobre você. Nós acreditamos nas promessas que Deus tem liberado sobre a sua vida, que nem você acredita, mas nós acreditamos e nós queremos forjar você. Nós queremos treinar você para que você possa viver cada uma das promessas de Deus que são sobre a sua vida. Então, quero convidar você. Amanhã nós teremos aula do Carisma. E você é o meu convidado. Entrada franca, entrada gratuita. Que você venha aqui, querido, uma palavra do céu revelada para ser liberada sobre o seu coração. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma se você decidir investir. Preste atenção, você não gasta tempo estudando a palavra, você investe tempo estudando a palavra, porque a palavra de Deus é investimento para o seu homem interior, é edificação para o teu homem interior. A gente investe em tanta coisa, a gente precisa aprender também a investir financeiramente no nosso homem interior. Então, eu quero fazer esse convite para você. Nós estamos aqui durante esses dias e tem sido tão maravilhoso esse tempo, né? Você que deseja conhecer mais de Deus. Elisa, eu não quero ser pastor, não quero nada disso. Querido, carisma é para todo cristão que deseja conhecer mais de Deus. Quem aqui é apaixonado por Jesus? Você tem que ser apaixonado por Jesus. Você está aqui hoje, você é muito apaixonado por Jesus. Então, que você possa parar para conhecer mais dele. E a verdade é que tudo que se possa conhecer de Deus já nos foi revelado através das Sagradas Escrituras. Se você deseja conhecer mais de Deus, você precisa aprender mais sobre Deus através da sua palavra. Então, amanhã às 19h20 nós estaremos aqui com a aula do Carisma. Eu queria que você viesse. Elisa, eu não sei se eu quero fazer. Se você não sabe, então vem. Que aí você vai saber se você não sabe. Se você não tem certeza, pode vir também. Se você não quer, pode vir também. Se você quer, pode vir também, né? Que é para você experimentar um pouquinho. Vou lá ver o que é. Então venha. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus hoje para o seu coração. E eu fiquei assim, gente. Pastor Auri falou que eu ia pregar. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? 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 Senhor, o que é para eu falar? Né? Porque é o que eu tenho aprendido, que nunca é só uma ministração. É aquilo que Deus quer liberar sobre aquele povo, naquele dia, naquele lugar. Então não é só uma pregação, é aquilo que Deus quer falar de forma pessoal e personalizada ao seu coração. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu nunca preguei essa palavra em outros lugares, né? Essa mensagem, uma vez o Senhor me deu, eu estava voltando de um voo em Salvador, numa madrugada, e o Senhor começou a falar comigo. E hoje o título dessa mensagem é Siga a Nuvem. Vira para esse irmão que está do teu lado e fala para ele, siga a nuvem. Fala para o outro, siga a nuvem. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Números, no capítulo 9. Números, capítulo 9. Você está preparado para essa noite? Você está preparado para o que Deus vai fazer? Querida, eu estou cheia de Deus aqui. Eu creio que há um liberar de Deus sobre nós essa noite. Eu creio que há direções dos céus para ser liberado sobre a sua vida essa noite. Eu creio que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu creio que a sua entrega, a sua obediência essa noite não foi em vão. Eu creio que Deus vai liberar estratégias dos céus sobre a sua vida essa noite. Você está preparado? Então vamos embora. Vocês estão preparados? Quando eu vier, você vem junto. Amém? A gente vai dividir a unção hoje, amém?
galardão a gente repartilha aqui, ó, para todo mundo. Aleluias. Números, no capítulo 9, a palavra de Deus diz assim: no dia, a partir do versículo 15, no dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria a tenda e de noite ela parecia fogo. Quando a nuvem se levantava em cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, ali eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda, assim conforme a ordem do Senhor. Eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse dia ou fosse noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou 1 mês, ou mesmo 1 ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso, obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é apta a instruir, a alinhar, a direcionar as nossas vidas. Por isso nós te pedimos que essa palavra, que é como o pão vivo que desce do céu, o alimento fresco, que ele venha sobre nós essa noite, trazendo direção, clareza e alinhamento sobre os nossos corações. Espírito Santo, eu saio de cena agora e eu peço que não seja Elisa ministrando, mas que seja o Senhor falando ao coração da tua igreja, porque nós somos carentes da tua voz, nós somos carentes da tua direção, nós somos carentes daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós te damos total liberdade essa noite, em nome de Jesus, amém. Quando nós olhamos esse texto, nós estamos falando de um momento crucial na vida do povo de Israel. A palavra vai dizer que eles estavam há mais de 400 anos debaixo de jugo, debaixo de escravidão. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor os conduz por um tempo de 40 anos no deserto. Enquanto eles estavam no deserto, rumo à terra prometida, rumo ao lugar da promessa, a Bíblia vai dizer que Deus usou de grandes manifestações ao longo do trajeto, para que o povo chegasse àquele lugar, para proteger o povo, para guardar o povo, para guiar o povo. Sabe, havia um destino que esperava pelo povo de Israel. Eles não estavam perdidos no deserto, eles não estavam em vão no deserto, pelo contrário, Deus havia colocado o povo de Israel no meio do deserto. Por quê? Porque o deserto se tornou o lugar onde eles conheceram mais de quem Deus é. O que a palavra vai nos mostrar é que Deus os leva para o deserto. Deus havia os conduzido àquele lugar. Havia um destino sim, havia uma promessa, havia um lugar, uma terra prometida que eles alcançariam. E talvez você está aqui essa noite e você carregue planos da parte de Deus. Talvez você está aqui e você carregue promessas da parte de Deus, mas você olha para você e você está no deserto. E você fala assim: Deus, mas está tão longe o lugar da promessa do lugar que eu estou. O Senhor me promete terra que mana leite e mel, e tudo que eu vejo é areia no meu redor. Tudo que eu vejo é um lugar árido ao meu redor. Senhor, como assim? Como assim? Querido, algo que eu quero que você saiba é que Deus não tem problema em te levar para o deserto. A questão é que quando Deus te leva para o deserto, você tem que entender o que Deus quer de você no meio do deserto. Deus nunca teve problema em levar ninguém para o deserto, até porque foi Ele que criou o deserto. Quem tem problema com o deserto sou eu e você, por muitas vezes não discernir o que Deus quer de nós no meio do deserto. Havia uma promessa, havia, a palavra não havia mudado só porque o deserto
deserto chegou. A palavra não havia mudado só porque a situação estava contrária àquilo que Deus havia prometido. Não, havia uma promessa. Você vai me ajudar a pregar hoje? Vira para esse irmão que está ao teu lado e fala assim: ainda existe uma promessa sobre a sua vida. Fala para ele: ainda existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Não, desse jeito ele não vai acreditar não. Fala para ele ainda há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Ainda há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Talvez você fale assim: Elisa, mas hoje o que eu estou vendo é deserto. Sabe o que você tem que entender? Que não tem problema se o cenário atual é de deserto, porque Deus é o Deus que te responsabiliza em conduzir ao lugar da promessa. Preste atenção em algo. Havia direções de Deus que estavam prestes a ser liberadas sobre aquele povo. Sabe por quê? Porque o Deus que dá promessa é o Deus que dá direção para você chegar até o lugar da promessa. Então preste atenção, não tem problema se você está no deserto. Você tem que estar com seus ouvidos e com seus olhos espirituais atentos, porque Deus é o Deus que te deixa no deserto, mas Ele também é o Deus que te dá direção no meio do deserto. Elisa, eu estou no deserto, então se prepare, porque tem direção de Deus prestes a ser liberada sobre a sua vida no meio do deserto. Você não precisa estar na terra prometida só para receber direção. Não. Deus é o Deus que te dá direção até quando você está no meio do deserto. Preste atenção em algo. O Deus da promessa também é o Deus da direção. O Deus que te dá a palavra também é o Deus que te direciona no trajeto. Quando nós olhamos essa passagem, nós vamos chegar a um momento específico, porque a Bíblia vai dizer que Deus deu uma ordem para que Moisés construísse o tabernáculo, a tenda. E a Bíblia vai dizer que ali ele constrói debaixo de uma orientação de Deus, segue todos os passos, constrói a arca da aliança, o candelabro, constrói tudo que Deus havia mandado. Só que a Bíblia vai dizer que não apenas Deus deu uma ordem para que Moisés construísse a habitação de Deus na terra, que foi a tenda, mas a Bíblia vai dizer que Deus usou de uma manifestação sobrenatural para que todo o povo visse que Deus estava com eles. A Bíblia vai dizer que uma nuvem, preste atenção, olha o que o texto diz. O texto diz que uma nuvem, que de dia ela parecia uma nuvem, mas à noite ela parecia fogo. Preste atenção. Aquela nuvem descia sobre a tenda. Ela descia sobre a tenda. E todas as vezes que a nuvem começava a se mover, o povo tinha que se mover. Mas se a nuvem ficasse parada, o povo tinha que ficar parado. Qual foi a direção? Como que Deus comunicava ao povo aquilo que Ele queria naquela situação? Deus colocou uma nuvem e o povo tinha que seguir a nuvem, porque a nuvem representava o que Deus queria do povo naquele momento. A nuvem ditava a direção que o povo deveria seguir naquela situação. A nuvem aqui simboliza a presença de Deus. Quando nós falamos sobre a nuvem, nós estamos falando sobre a presença de Deus. Agora olha que interessante, porque uma nuvem, talvez para outras pessoas uma nuvem fosse uma nuvem. Quem vai ficar assim, olha a nuvem, vamos ficar olhando para a nuvem? Alguém? Não. Por quê? Porque para outros a nuvem era um sinal comum, mas para o povo de Deus o sinal era sobrenatural. Sabe algo que Deus quer de você durante esses dias? Que você esteja atento a sinais que são comuns, porque Deus vai usar de sinais comuns para direcionar você, para orientar você no caminho que você tem que seguir. Elisa, para o outro é comum, mas para você não é, para você é sobrenatural. Durante esses dias esteja atento aos sinais comuns que são para outros, mas para você é direção, é liberar de Deus sobre a sua vida. Sabe, eu não sei se você está percebendo, mas durante esses dias espiritualmente existe um movimento dos céus. Eu não sei se você está percebendo, mas há um movimento espiritual. Eu tenho essa impressão no meu espírito. Há uma impressão profética dentro de mim de que esses dias os céus estão se movendo. Há mudança
mudanças de geografias, há mudanças acontecendo, há mudanças de pessoas, mudanças de autoridades, há mudanças que estão acontecendo. Por quê? Porque os céus estão em movimentos. Deus está movendo peças, Deus está movendo pessoas, Deus está movendo coisas, situações em famílias. Deixa eu falar algo para você, Deus está se movendo. Se prepare, porque situações da sua vida vão começar a se mover. Porque, preste atenção, os céus estão em movimento e a terra já está experimentando do movimento dos céus. O que acontece na terra, querido, é só um reflexo do que já aconteceu no céu. Então se prepare, porque há um mover de Deus prestes a acontecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família durante esses dias. Eu não sei se você tem essa impressão. Há um movimento dos céus durante esses dias. E esse movimento não é só no âmbito espiritual. Não, está refletindo no físico. Está refletindo no físico. Eu declaro que o que você vai viver durante esses dias não vai ficar apenas no campo do espiritual. Não. Vai ter mudança física acontecendo esses dias na sua vida. Vai ter mudança física acontecendo na tua história. Havia um movimento. Agora, eles precisavam estar atentos à nuvem. A nuvem simboliza a presença. E o que você precisa durante esses dias é entender o que Deus está fazendo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eles tinham que olhar para a nuvem e perceber. Se a nuvem ficasse parada, eles tinham que ficar parados. Se a nuvem se movesse, eles se moviam. Se a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem se movesse, eles se moviam. A Bíblia vai dizer que haviam dias que a nuvem ficava parada um dia. Aí no outro dia de manhã a nuvem se movia. Às vezes a nuvem ficava parada durante o dia todo. Quando era de noite, a nuvem se movia. Às vezes a nuvem se movia, mas às vezes a nuvem ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses parada. E eles obedeciam o ritmo da nuvem. Sabe algo que Deus quer de você durante esses dias? Que você aumente o seu discernimento espiritual. Você precisa discernir o que os céus estão dizendo sobre a sua vida durante esses dias. Porque há um movimento dos céus acontecendo. Há um movimento dos céus acontecendo durante esses dias. E você precisa discernir aonde a nuvem está indo. Você precisa aprender a andar no ritmo da nuvem. Sabe o que Deus quer de você durante esses dias? Que você comece a caminhar no ritmo da nuvem. O que Deus estava ensinando aquele povo? Deus estava ensinando aquele povo a andar no compasso do céu. Se a nuvem andava, eu ando. Se a presença anda, eu ando. Mas se a presença para, eu paro. É isso que Deus quer de você durante esses dias, hein? Aguce o teu discernimento espiritual. Esteja com o teu discernimento espiritual ativo. Por quê? Porque há um mover de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. E você precisa andar no ritmo dos céus. No ritmo dos céus. Deus estava ensinando aquele povo a se mover no ritmo dos céus. Preste atenção. Sabe, é muito difícil você ter que ficar parado quando você sabe para onde você está indo. Quem está aqui comigo? Você sabe para onde você tem que ir. Aí Deus fala assim: senta e espera. Arma sua tenda aí e fica aí. É muito difícil. Por quê? Porque não é qualquer lugar que eu sei que eu estou indo. Eu sei que eu estou indo para o lugar da promessa. Eu sei que eu estou indo para o lugar que Deus me prometeu. Eu não sei, eu queria que você visualizasse aí na sua mente, com seus olhos espirituais, o lugar que Deus te prometeu. É para esse lugar que você está caminhando. Para com esse negócio de ficar falando: eu não sei o que Deus quer de mim. Você sabe sim. Você precisa começar a caminhar rumo à promessa daquilo que Deus tem para você. É para esse lugar que você está indo. Então, preste atenção. Eu sei o lugar que eu estou indo. Eu sei para onde Deus está me levando. Só que é desafiador para a nossa humanidade caminhar no ritmo da nuvem. Porque eu sei para onde eu estou indo. Mas tem hora que a nuvem fala assim: ei, fica parado, 1 mês. Deus,
Poxa vida, para que eu tenho que ficar aqui? É desafiador. As nossas inconstâncias, as nossas vulnerabilidades, elas vêm à tona. Mas havia algo maior que estava acontecendo. Talvez eles pudessem dizer: poxa vida, por que de repente caminhei a noite toda? E por que de repente a nuvem parou e é de manhã? Tá claro, eu consigo enxergar, eu sei para onde eu estou indo, eu consigo enxergar. E Deus fala: para. Por que eu preciso ficar parado se eu sei o caminho, se eu consigo enxergar, se eu sei para onde eu estou indo? Sabe o que está acontecendo? Deus está te ensinando a caminhar no ritmo dos céus. Deus está te ensinando a ouvir o som da voz dEle, caminhar no ritmo da voz dEle. Há algo maior acontecendo, não é só sobre chegar lá, é sobre o Deus que te guia, é sobre aprender a ser guiado e direcionado. Então não é só sobre o destino, é sobre o Deus que te dá destino, é sobre a revelação do Deus que te dá destino, é sobre aprender a caminhar no ritmo dos céus. É isso que Deus está fazendo com você. Isso. Preste atenção. A Bíblia diz que se a nuvem se movia, eles se moviam. Eu vou falar algo aqui essa noite. Existem pessoas que estão aqui que já receberam direções de Deus para se mover. A minha pergunta para você hoje é: o que você está fazendo parado? O que você está fazendo parado? Se Deus já deu a palavra, se Deus já deu a ordem: filho, se mova, por que você está parado? Ei, filho, é tempo de você começar a caminhar com a nuvem, é tempo de você começar a andar com a nuvem. Não fique parado se a nuvem se moveu. Se Deus já te deu a direção, vai. O que você está fazendo parado, meu filho? Vamos embora, vamos caminhar no ritmo da nuvem. Ei, siga a nuvem. A palavra de Deus no teu coração é: siga a minha presença, siga a minha palavra, siga a nuvem. Porque nesse lugar há direção para você. O que você está fazendo parado? Pergunta aí para esse irmão do teu lado: o que você está fazendo parado? Pergunta para ele: o que você está fazendo parado? Fala para ele: siga a nuvem. Vamos, gente, me ajuda a pregar aqui. Fala para ele: ei, irmão, siga a nuvem. Fala para um 5 que está aí do teu lado: siga a nuvem. Siga a nuvem. Siga a nuvem. Agora, a Bíblia fala que quando a nuvem parava, eles também paravam. Preste atenção. Deus estava ensinando para o povo de Israel a não se mover do lugar se a presença não estivesse com eles. Elias: eu sei o lugar que eu tenho que ir, eu estou indo. Tem gente que não tem paciência para esperar o tempo de Deus. Ele acha que porque Deus falou o destino, ele tem que sair igual um cavalo desenfreado correndo para o destino. Ei, não. Preste atenção. O fato de você saber o destino não te dá autonomia para você correr e andar no ritmo que você quer. Pelo contrário, o fato de você saber o destino tem que te levar ao lugar de completa submissão e sujeição à voz de Deus. Então para de querer andar igual um desesperado. Volto a dizer: não é sobre o lugar que Deus quer te levar, não é sobre o lugar da promessa, é sobre o Deus que te dá destino. Preste atenção. Deus não apenas queria levar eles ao lugar da promessa, Deus queria se revelar a eles como Deus da promessa. Agora, a minha obediência aos comandos e às direções de Deus durante esses dias revelam se eu quero só a promessa ou se eu quero Deus da promessa. Porque a palavra vai dizer que o povo tinha que obedecer a ordem. Sabe algo que nós precisamos nos lembrar de vez em quando? Que direção de Deus para o cristão não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Preste atenção. Romanos 8, no capítulo 14, diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Para um filho de Deus, ser guiado pelo Espírito não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Porque eu só consigo desfrutar de realidades espirituais se for por meio do Espírito. Ei,
Não é tempo de você se mover do lugar se você não tem uma palavra de Deus. Elisa, mas eu sei, Deus já falou o que eu vou fazer, Deus já falou o lugar que eu vou chegar. Ei, Deus já te deu a direção, porque não é só sobre chegar lá. Deus quer te dar cada detalhe de cada passo que você tem que dar diariamente. Então, reveja se as decisões que você está para tomar estão debaixo de uma direção clara e específica da parte de Deus. Não se mova do lugar se você não tiver claro uma palavra da parte de Deus. Eu vou repetir. Não se mova do lugar se você não tiver claro uma direção da parte de Deus. Não se mova. Sabe, Deus estava ensinando o povo a ser guiado por Ele. Deus estava ensinando o povo a ser direcionado por Ele. Era isso que Deus estava ensinando. Querido, chegar ao lugar da promessa, eles poderiam ter chegado muito mais rápido. Muito mais rápido. Eles ficaram 40 anos, eles poderiam ter chegado muito antes, porque havia um caminho que era muito mais perto. Mas o problema é que o tempo daquele processo revelou o tempo que eles precisaram para entender e conhecer quem Deus era. Então, na verdade, nunca foi sobre o lugar que eles chegariam, mas sobre aquilo que Deus queria ensinar para eles, sobre a forma que Deus queria se revelar para eles diariamente. O problema é que a gente fica tão focado no lugar que eu tenho que chegar e a gente perde o que Deus quer falar ao meu coração hoje. Você precisa, durante esses dias, estar atento às estratégias do hoje que Deus está liberando sobre você. Você precisa, durante esses dias, estar atento àquilo que Deus está falando ao seu coração hoje. Agora, a sua obediência à voz de Deus revela a motivação do teu coração. Porque tem gente que quer chegar no lugar da promessa, tem gente que quer chegar naquele lugar só para falar: eu consegui, eu dei em alguma coisa na minha vida, aconteceu, Deus fez, e está tudo bem. Mas a questão é que não é só sobre o que Deus pode fazer, é sobre quem Ele é. Talvez você está aqui e você está assim: Deus, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais, está difícil. Parece que esse ciclo não muda. Ei, você precisa entender o que Deus quer de você. Porque você está achando que Deus só vai mudar um cenário. E Deus não quer só mudar um cenário, Ele quer se revelar a você. Então, para de ficar tentando chegar em um lugar. Comece a tentar entender quem Deus é, a conhecer quem Deus é. Porque aí sim, quando você conhece quem Deus é, Ele leva você para o próximo passo, para a próxima estação. Não queira acessar lugares que a presença de Deus não está. Sabe por quê? Vou falar algo para vocês. A coisa mais frustrante que pode acontecer é você chegar num lugar que Deus te prometeu e ver que você deixou a presença para trás. Porque você foi tão desesperado, você saiu correndo com tanta pressa, que você quis tanto chegar lá, que você deixou a presença de Deus para trás. Sabe qual é a coisa mais frustrante que tem? É você estar na posição que Deus queria que você estivesse, mas você está despreparado porque você não deixou Deus se revelar a você e te forjar enquanto você estava no processo. Sabe qual é a palavra de Deus para você hoje? Filho, eu não quero apenas me revelar a você como Deus que pode mudar a sua história. Eu não quero apenas, preste atenção, eu não quero apenas me revelar a você como aquele que pode fazer coisas grandiosas. Mas eu quero me revelar a você como Deus que te dá um destino, como Deus que direciona a sua vida, como Deus que te promete e te guia em cada passo que você tem que seguir. Se você pode, se coloque sobre seus pés. Se coloque sobre seus pés.
você está aqui essa noite e você já tem direção de Deus. Talvez você está aqui essa noite e Deus já tem falado com você sobre passos que você tem que dar em áreas da sua vida. Talvez você está aqui essa noite e Deus já tem falado: filho, começa a caminhar. Ei, comece a dar passos no seu lugar. Elisa, Deus não falou nada, então acalma teu coração. Para que você está desesperado? Sabe por quê? Porque o mais interessado em te levar ao destino é Ele. Ei, o maior interessado que você chegue lá é Ele. Então, se Deus não falou nada, acalme esse coração, aquieta esse coração. Elisa, eu não estou entendendo nada, parece que eu estou vivendo um tempo de escuridão, parece que eu estou vivendo um tempo de breu, a noite escura da alma chegou, eu não consigo discernir. Sabe, eu acho interessante esse texto, porque Deus poderia ter colocado só uma nuvem para guiar o povo de dia. Gente, não é mais fácil caminhar de dia do que de noite? Não é mais fácil? Deus poderia muito bem ter dado direção seguinte: quando der 5 da manhã, todo mundo levanta que a gente vai caminhar. Mas não foi isso que Deus fez, porque tinha dias que Deus mandava eles caminhar de noite. E para mim, as noites aqui também falam de situações turbulentas, de situações escuras, ou das noites escuras da alma. Todos nós passamos por situações assim. Agora, o interessante é que quando o dia, a noite escura chegava, Deus não falava para eles assim: ó, agora você se esconde, fica escondido, que agora você não vai andar. Sabe o que Deus fazia? Deus dava outra manifestação sobrenatural. A palavra fala que a nuvem se transformava em fogo. A nuvem, olha o que o texto vai dizer, preste atenção. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre esse texto. A nuvem, olha aqui, versículo 16, era sempre assim: de dia a nuvem cobria a tenda e de noite ela parecia fogo. Ela parecia fogo. Preste atenção, sabe o que Deus está falando para você hoje? Não tem problema se a noite chegou. Eu faço estratégias, eu te dou estratégias, mas a noite não vai te parar. A noite turbulenta, a situação escura não para a igreja, não para o povo de Deus. Pelo contrário, Deus muda a manifestação. Mas preste atenção, o povo de Deus nunca caminhou pela situação da terra. O povo de Deus nunca caminhou pelo que estava acontecendo na terra. Pelo contrário, a gente olha para o céu, entende o que os céus estão dizendo e executa na terra. A gente discerne o que os céus estão dizendo e caminha no ritmo do céu na terra. Ei, vamos lá. Noite escura nunca parou o povo de Deus. Nunca parou. Porque nós não caminhamos pelo que a terra está dizendo, nós caminhamos pelo que os céus estão dizendo. Elisa, por que às vezes dava de madrugada e a nuvem se movia? Porque Deus sabia o que estava para eles enfrentarem lá na frente. E muitas vezes, aqui você me dá uma licença poética, mas eu posso imaginar, sabe o que? Deus, a sua onisciência, olhando o que estava por vir. Eu imagino Deus olhando, vendo um inimigo lá na frente e falando: filho, fica aqui só um pouquinho, fica aqui só um pouquinho, fica aqui, espera aqui. Aí passava meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, o inimigo estava lá. Quando dava 3 da manhã, o inimigo começava a se mover, ia para outra região. Aí Deus falava: filha, agora você começa a se mover, começa a caminhar, começa a se mover. Se eles não discernissem, querido, eles poderiam se colocar em situações de perigo. O que guardava o povo de Deus não era o que estava acontecendo na terra, era a direção do céu. Por quê? Porque Deus, dentro da sua onisciência, liberava a direção. E a direção guiava o povo de Deus, protegia o povo de Deus, dava destino para o povo de Deus. Porque o povo de Deus nunca caminhou pelo que a terra estava dizendo. Sempre foi o respaldo do céu, sempre foi o direcionar dos céus que guiou o povo de Deus. Sempre foi. Que nós temos que entender como igreja.
Durante esses dias, a palavra de Deus para o seu coração é: siga a nuvem. Deus disse: se a noite chegar, porque de dia é fácil enxergar a nuvem, e de noite, se a noite chegar, eu transformo a nuvem em coluna de fogo. Mas parado você não vai ficar, porque eu sou o Deus que te faz a promessa, mas também sou o Deus que te dá o destino. Eu sou o Deus que te dá uma palavra. Posso até te colocar no deserto, mas eu faço aparecer coluna de fogo. Mas parado de noite você não vai ficar. Não vai ficar. Ei, siga a nuvem. Me ajuda a pregar. Fala para esse irmão que está do teu lado. Fala para ele: siga a nuvem. Nós não vamos ficar parados não. Fala para ele: nós não vamos ficar parados não. Nós vamos caminhar como igreja. Nós vamos caminhar como povo de Deus. Nós vamos caminhar. Ei, você não vai ficar parado nesse deserto. Você não vai ficar parado nessa situação que você está vivendo na sua casa, na sua família, no seu emprego. Não, você não vai ficar parado. É tempo de você discernir o que os céus estão dizendo. É tempo de você discernir o movimento dos céus e começar a seguir a nuvem. Eu olho para o céu e caminho na terra. Eu olho para o céu e executo na terra. Ei, nós somos povo de Deus. Nós somos geração eleita. Nós somos povos sacerdotais. Ei, nós somos nação remida, povo escolhido, povo separado por Deus, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos um Deus, nós temos um general de guerra que vai à nossa frente. Nós temos um Deus que na sua soberania conhece passado, presente e futuro. E é o Deus que direciona, que guarda, que guia, que libera estratégias do céu. Mas o povo dele é diferenciado. Não tente andar como a terra. Não tente andar como a terra está andando, não. É tempo de você fazer a diferença. É tempo de você andar quando ninguém está andando. É tempo de você andar quando está todo mundo se escondendo. É tempo de você andar quando está todo mundo parado. Por quê? Porque o que me move é os céus. Porque o que me move é uma palavra. Porque o que me move é a presença de Deus. Você precisa discernir o que Deus está fazendo na sua vida durante esses dias. Você tem que discernir o que Deus está fazendo durante esses dias. Porque o que Deus está fazendo durante esses dias não está só no mundo espiritual. Que a gente é acostumado, né, Fernanda? Né, pastor? A gente é acostumado a falar: não, porque o mundo espiritual está se movendo. Mas durante esses dias tem algo diferente acontecendo. Porque não está só no mundo espiritual, está refletindo no físico. Está tendo mudança no físico. Querido, presta atenção. O físico só está reagindo ao mundo espiritual. Quando o físico muda é porque a mudança já aconteceu no céu. Você tem que entender que Satanás não gosta do que Deus está fazendo. Aliás, primeiro que você tem que entender que Satanás não é onisciente. Ele não consegue ouvir os planos de Deus. Satanás só reage ao que Deus já fez. Satanás só reage ao que Deus já fez. Já aconteceu. Ele não sabe, ele não conhece os pensamentos de Deus. Querido, ele não sabe quais são os planos de Deus. Satanás só reage ao que Deus já fez. Então preste atenção. Satanás tenta lutar contra o que Deus já fez, mas quando Deus faz, que ele já está feito. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém é capaz de abrir. Agora, você tem que ficar esperto. Porque se você ficar parado, quando a presença já se moveu, o que te protege? O que te protege é a presença. O que te protege é a presença. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para guardar e proteger você de todo mal. O que te protege é a presença. O que faz presta atenção. Chega uma hora que o povo está aprontando, reclamando,
do maná do céu, pedindo a cebola do Egito. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, você quer saber do negócio? Vou com vocês mais não. Pega esse povo seu aí, vai com eles, eu vou mandar um anjo com vocês. E eu não vou com você mais não, porque senão eu vou matar todo mundo. Aí sabe o que Moisés... Eu gosto da ousadia de Moisés. Que Moisés vira para Deus e fala assim: peraí. Eu imagino Moisés se ele fosse mineiro. Ele dizer: uai Deus, peraí. Esse povo que é meu não, porque esse povo não é meu não, esse povo é seu. O seu povo. E não nos faça sair do lugar se a tua presença não for conosco. Sabe por quê? Porque Moisés sabia que sem a presença eles seriam só mais um povo, mas com a presença eles seriam diferenciados por onde eles passassem. O que faz a diferença? Não é o fato de você ter uma promessa. O que faz a diferença é você entender o que os céus estão dizendo e caminhar junto com o que os céus estão dizendo. Porque todos aqueles que não caminharam junto com o padrão do céu morreram e se perderam no meio do caminho. Eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa, mas ficaram no meio do caminho porque não entenderam o que os céus estavam dizendo. Sabe o que Deus está falando com você hoje, filho? Siga a nuvem, discirna a minha presença, não fique parado. Se eu já te dei uma palavra, se eu já te dei uma direção, comece a se mover. Deus está de noite, não tem problema, eu te guio de dia, mas também te guio de noite. Eu te direciono de noite, mas também te guio de dia. Aprenda a discernir o que eu quero de você durante esses dias, porque os céus já se moveram, no céu já está pronto, já aconteceu. É tempo de você executar na terra aquilo que o céu já disse. É tempo de você executar na terra aquilo que o céu já liberou. A palavra já foi liberada, no céu já está pronto, o decreto já foi liberado. É tempo de você executar na terra aquilo que eu já disse a seu respeito. Feche seus olhos aí no seu lugar. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. E eu queria que você deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixe Ele falar o seu coração.